Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra contra o Irã no último sábado, bombardeando várias instalações militares do Irã. O que acontece é que nos dois casos, tanto do Trump como do Benjamin Netanyahu em Israel, ambos estão com problemas internos. Então vamos falar a respeito do Trump. O Trump está com um problema sério na inflação americana, no desemprego, no nível de desemprego, e não está ocorrendo reindustrialização dos Estados Unidos e nem vai acontecer, porque nenhum país vai retirar as indústrias dele e levar para os Estados Unidos porque o Trump quer. A segunda questão é que o Trump parte de uma premissa errada de que a maioria da população do Irã vai apoiar os Estados Unidos e contribuir para a derrubada do regime. E isso é uma aposta muito arriscada. Vejam, antes desse início de guerra, tanto o chefe das Forças Armadas Aéreas dos Estados Unidos, o comandante da Força Aérea Americana, advertiu o Trump de que é uma operação de risco para os Estados Unidos, essa operação contra o Irã. Por quê? O Irã é um país com 80 milhões de habitantes, ele ocupa uma área geográfica complicada, para operações terrestres mais complicada ainda, como o Afeganistão é. Então ele foi advertido pelos militares de que é uma operação arriscada. E para ele era importante tentar ocupar o Irã para diminuir a desaprovação interna dele dentro dos Estados Unidos. Vejam, ele está sendo advertido pelo próprio partido dele, o Partido Republicano, de que a política externa dele está levando os Estados Unidos para fortes combates de outros países. Vários países estão se opondo à política externa americana e migrando para a China. Vários países, inclusive, ex-aliados da Europa Ocidental. Outra questão, a política interna dele não está funcionando. Outra questão, em novembro haverá eleições de meio de mandato e ele corre o risco de perder e sofrer um impeachment. E o Trump hoje está na mão de 4 grandes grupos, que eu falo sempre. A AIPAC, que é uma associação sionista americana que apoia Israel. Ele está refém do próprio Estado de Israel. O Benjamin Netanyahu hoje coordena a política externa americana. Outra questão, ele está refém dos financiadores de campanha e dos próprios representantes da política armamentista americana, das indústrias de armamento americana. Então, o que ocorre? Ele achou essa guerra como uma tábua de salvação. E pode ocorrer coisas que eles não estão prevendo. Existem 2 ensinamentos de um militar chinês que viveu há 2.500 anos, que fala o seguinte, que um grande exército não vencerá todas as batalhas. E também que quando você entrar numa guerra, não conte com somente um fator a favor. E é o caso. Ele está contando de que a população de Israel vai se revoltar e derrubar o regime. E isso pode não acontecer. Por quê? Embora em outras situações teve sucesso isso, pode não ocorrer com o Irã. E vejam, o que acontece? Dá uma parada aí. Nós temos exemplos históricos de que isso já ocorreu no passado. Vejam só, Napoleão, no início do século XIX, tinha o maior exército da Europa e, em 1812, ele perdeu uma guerra que foi fatal para ele. Hitler, na Segunda Guerra, ele tinha 4 milhões de militares, o exército mais bem preparado da Europa, e invadiu a Rússia, que era um país que não tinha um exército organizado. E o que ocorreu? Em menos de 2 anos, o exército soviético derrotou o 6º Exército Alemão e, em seguida, todos os exércitos de Hitler, ocupando Berlim em maio de 1945. Então, existem
infinitos exemplos históricos disso. Um grande exército nem sempre vencerá todas as batalhas. Vejam, no caso dos Estados Unidos, na Guerra do Vietnã, eles perderam a guerra, o Vietnã, para as forças do Vietnã e tiveram que se retirar correndo do Vietnã. Em 2003, os Estados Unidos invadiu o Iraque e teve que sair às pressas do Iraque. A mesma coisa ocorreu no Afeganistão. Nesses dois países, somente no Iraque e no Afeganistão, eles gastaram coisa de 2 trilhões de dólares. A dívida americana hoje está beirando os 40 trilhões. Essa guerra com o Irã não vai ficar por menos de 1 trilhão de dólares se a população do Irã não derrubar o regime, além de incendiar todo o Oriente Médio, porque existem países contra e a favor dos Estados Unidos no Oriente Médio. E vejam como as coisas ocorrem. O Paquistão tem armas nucleares e não é a favor dessa guerra. Outros países são contra e outros a favor. O Estado de Israel tem o objetivo de criar o grande Estado de Israel no Oriente Médio, abrangendo o Egito, Síria, Jordânia, Líbano, Gaza, Cisjordânia e parte do Iraque. É esse o grande plano do Estado de Israel, e o próprio secretário do Trump falou isso na semana passada quando visitou Israel. Então vocês vejam que o interesse de Israel não é questão de abortar programa nuclear do Irã, que nem está comprovado que existe isso, mas tanto que no meio do ano passado o próprio Trump afirmou que os Estados Unidos tinham destruído as instalações militares nucleares do Irã. Então, o interesse de ambos é mudar o regime do Irã. E isso pode não acontecer. E não acontecendo, o Irã tem 700 mil militares no exército e mais uma reserva de 1 milhão, ou seja, 1 milhão e 700 mil militares. Os Estados Unidos não tem isso no exército deles. Então vocês vejam que essa aventura de Israel e dos Estados Unidos não é correta, não teve nenhuma orientação, resolução da própria ONU, foi uma decisão unilateral dos dois que estão amarrados. O Netanyahu corre o risco de sofrer um processo de impeachment também em Israel. O Trump, 1/3 da população americana aprova essa operação, 2/3, que a maioria não aprova. Então vocês vejam que ambos, o Trump e o Netanyahu, estão embarcando numa aventura dentro do Irã muito perigosa e que pode gerar uma terceira guerra mundial, como eu já falei há algum tempo. Por quê? A China, a Rússia têm conexões com o Irã. A China tem o plano da Rota da Seda, que abrange o Irã. Então, existem outras nações também que têm armamento nuclear, artefato nuclear, que podem, por via indireta, acabar ingressando nessa guerra e ela se tornar mundial. E nós não podemos, aqui no Brasil, ficar aplaudindo esses bombardeios que estão ocorrendo no Irã. Por quê? Os Estados Unidos atacou uma escola de meninas no Irã e matou mais de 120 meninas. Isso não é correto, é um crime de guerra, crime contra povos. E o Benjamin Netanyahu matou mais de 120 mil palestinos, incluindo crianças, quando ocupou Gaza. Ele também corre risco de sofrer um processo de impeachment e responder pelo crime de genocídio futuramente. Então, nós não podemos aplaudir decisões totalitárias que estão causando guerra no mundo, e eu já falei que vários militares que trabalharam em administrações anteriores dos Estados Unidos falam que os Estados Unidos hoje não tem o mesmo exército que tinha 40 anos atrás e que é uma empreitada arriscada essa de invadir o Irã. Por quê? Se não conseguir derrubar o regime através dos bombardeios, não vai conseguir
depois numa operação terrestre. E isso vai provocar a morte de milhares de americanos, sem dúvida nenhuma, muito maior que no Iraque e do que no Afeganistão. Então, resumindo, nós brasileiros não devemos levantar a bandeira de Israel e nem dos Estados Unidos, porque eles estão infringindo normas internacionais, a Carta da ONU e outra coisa, estava em negociação com o país. Como que você ataca ele quando você está numa mesa de negociação? Não pode, vai contra as regras internacionais. Então, nós não podemos aplaudir essa invasão do Irã. Por quê? Mesmo que ela tenha sucesso, o Trump vai ter coragem, depois de querer continuar isso com Cuba, com o Canadá, com a Groenlândia, com o Brasil e com outros países. E vai chegar um momento que isso vai desaguar na Terceira Guerra Mundial. E isso é muito arriscado para a humanidade, porque uma guerra nuclear envolvendo artefato nuclear, a vida na Terra vai ser impossível de existir. Então, nós precisamos evitar uma terceira guerra mundial e evitar de apoiar os Estados Unidos e Israel aqui no Brasil. Essa é minha mensagem hoje. Uma boa semana a todos.